Olá, meninos! Esse vídeo nós vamos bater um papo sobre os hebreus, que são mais um dos povos da Antiguidade Oriental que a gente tem estudado no nosso conteúdo. Talvez vocês já tenham ouvido falar minimamente dos hebreus, porque eles são um dos povos citados na Bíblia. As principais referências que a gente tem, inclusive, sobre eles são as que a gente encontra no Antigo Testamento. É um povo que viveu numa região próxima à Mesopotâmia vizinha, no Oriente Médio, ou seja, um lugar muito seco, que é banhado, no caso, exclusivamente ali pelo Rio Jordão, que é um rio fundamental para aquela região. Essa região que eles viviam corresponde ao atual país que é chamado Israel. E tem uma questão importante em relação aos hebreus que os diferencia de todos os outros povos que a gente tem estudado, porque eles fundam a primeira grande religião monoteísta do mundo, ou seja, que acredita em um único Deus. Uma outra questão importante relacionada ao povo hebreu é a Palestina. A Palestina, ou Canaã, é um outro nome que aparece no período, é considerada por eles como a terra prometida. E essa região que vocês estão vendo aí no mapa e que está circulada em vermelho, que inclusive é muito próxima dos fenícios, que é um tema de um outro vídeo nosso que nós vamos abordar esse assunto. Enfim, a história dos hebreus ela é dividida em três grandes períodos. O primeiro deles a gente chama de Era dos Patriarcas. E a Era dos Patriarcas começa quando você tem a origem do povo hebreu enquanto sentido religioso. Então, eles antes viviam em clãs e tribos, que foi algo que a gente já conversou em sala. E eles vão fazer um processo de se fixar um território, ou seja, de sedentarizar, quando Abraão recebe uma revelação de Deus e leva seu povo da cidade de Ur, que fica na Mesopotâmia, e os leva para Canaã, que a gente viu que é a Palestina, que é a terra prometida. Lembrando aqui, quando eu falo patriarca, eu estou falando de um líder local, eu estou falando de um líder de uma comunidade, de uma família, que, em linhas gerais, é um homem mais velho que tem o poder da palavra, o poder da decisão final. E na história hebraica, o Abraão é considerado o primeiro grande patriarca. A história dos hebreus ela é marcada por muitas migrações, muitas idas e vindas. Então, depois que eles se fixam em Canaã, eles vão passar um período por lá e depois eles acabam migrando para o Egito, devido à seca que abateu aquela região. E no Egito, após algum tempo, eles vão ser feitos de escravos. E essa situação só resolve com o que a gente conhece como êxodo, que é o fato dos hebreus fugirem do Egito, guiados por Moisés, de volta à Terra Prometida, que é algo que aconteceu por volta de 1250. Bom, uma coisa que é importante lembrar é que, além do Abraão ser um personagem bíblico, ele também é o ponto de partida para a construção das três maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, que é a religião que parte dos hebreus, o cristianismo e o islamismo, que é algo que a gente conhece como religião monoteísta abraâmica. Um outro período da história hebraica a gente conhece como Era dos Juízes, que é após o retorno do Egito. Esse período, os hebreus se dividem em 12 tribos, sem um governo central, ou seja, então não havia um rei ou um governante que ordenasse como o funcionamento dessas tribos. E esses juízes, então, eram as pessoas que resolviam, na verdade, as questões locais dentro dessas tribos, que era uma mistura de líder militar com líder religioso. E aqui eu coloquei um mapinha para vocês das 12 tribos que os hebreus constituíram nesse período. Essas 12 tribos, elas recebem o nome dos filhos de Jacó e José, como está descrito aí na legenda, ok? Um outro período, e aí o último,
da história hebraica na antiguidade é o que nós conhecemos como Era dos Reis. Essa Era dos Reis, ela tem início a partir do movimento de unificação política daquelas 12 tribos que a gente acabou de ver, para conseguir derrotar os filisteus, que era um povo vizinho, ali as 12 tribos, e essa unificação para derrotar os filisteus, ela vai iniciar através do governo de Saul, que vai é, conseguir, né, que essas 12 tribos tenham alguma unidade para combater. E os filisteus vão ser derrotados já no reinado de Davi, que vai, além de conseguir consolidar a monarquia, organizar o povo em torno de um único governo, vai transformar Jerusalém em capital, vai criar um exército permanente, profissional, para evitar que eles fossem invadidos por outros povos, e vai tornar os 10 mandamentos a base da lei na região. E aí você tem um terceiro grande rei, que é Salomão, que é o ápice do desenvolvimento dos hebreus, é quando eles chegam no que há de maior desenvolvimento de território, de organização. E nesse período também você tem a construção do Templo de Jerusalém. Então, onde que essa história ela muda? Ela vai mudar a partir do fim do reinado de Salomão, em que você vai ter um processo de crise. Esse processo de crise, ele vai fazer com que o reino, até então unificado, se divida em dois, que é algo que nós chamamos de cisma. Então, vai ter o reino de Israel, que está em azul, e o reino de Judá. O reino de Israel seriam 10 tribos, e o reino de Judá seriam duas dessas tribos. E isso vai acabar contribuindo para enfraquecer os hebreus e torná-los mais vulneráveis, tornar mais fáceis as invasões que vão ocorrer no território. Tanto que Israel, né, o reino de Israel, ele é conquistado em 1722 a.C. pelos assírios, que é um povo que veio da Mesopotâmia. O reino de Judá era conquistado por Nabucodonosor, que inclusive expulsa os hebreus de lá e leva, né, todos eles para a Babilônia, que é o período que a gente conhece como cativeiro da Babilônia. Depois o Ciro, que é o rei dos persas, ele invade a Babilônia e põe fim ao cativeiro, onde eles podem voltar para Judá. Lembrem-se, hein, turma, o tempo todo esses povos do mundo antigo estão em guerras, um invadindo o território do outro. E aí, por fim, quando que é o período que a gente pode falar que há um término dessa civilização hebraica? Quando em 70, já depois de Cristo, durante o domínio de Roma, eles vão dominar a cidade de Jerusalém, vai ser um massacre com um enorme banho de sangue, e os judeus vão se espalhar pelo redor do mundo, que é algo que nós conhecemos como diáspora, e que só é resolvida em 1948 com a criação do Estado de Israel, que é um país judeu, objetivamente. É importante a gente conhecer, falar um pouquinho sobre o judaísmo, que é a grande religião e que é algo que é o traço cultural que une enquanto povo hebreu. A religião hebraica, ela é uma religião que ainda espera a vinda do Messias, ou seja, a ideia de que ainda virá um Salvador. Inclusive, eles não acreditam, as vertentes, inclusive mais tradicionais, elas não acreditam que Jesus seja o Messias. É a primeira grande religião monoteísta da antiguidade, tá? Ela vai se estruturar muito a partir de Moisés, quando ele divulga o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos que vocês conhecem. E a ideia, e ele se espalha enquanto religião, principalmente através da ação de profetas, que são pessoas que anunciam em alguma medida os desígnios divinos, sobrenaturais, que muitos dizem ter contato com o sobrenatural. Então, a ação dos profetas é importante para que o judaísmo se propague e consolide nessa região que eu comentei com vocês.
Aí na imagem vocês estão vendo a estrela de Davi, que é um dos principais símbolos do judaísmo, e a Torá, que é a principal obra de referência para os judeus. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os fenícios. Até mais, galera!